Olá, sou Alessia Barbosa e nessa entrevista vamos falar sobre a dificuldade de acesso à cultura enfrentada por pessoas que vivem em regiões periféricas e marginalizadas, muitas vezes caracterizada por baixos investimentos públicos e acesso limitado a oportunidades culturais, educacionais e econômicas. E para tratar sobre esse assunto, convido o professor de Filosofia e coordenador pedagógico da Escola Estadual Cônego Barros, André Augusto Maia. Muito obrigada, professor, por ter aceitado participar da entrevista e pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Como o isolamento cultural e social impacta a vida de pessoas que vivem em regiões periféricas, especialmente aquelas com menos acesso a oportunidades educacionais, culturais e econômicas? Eu vou fazer um paralelo pensando assim, primeiro um contexto micro, que seria, no caso, a nossa escola. Aqui a gente recebe alunos da cidade inteira. Então, por estarmos no centro da cidade, nós temos esse número de alunos significativo que moram em bairros periféricos. E aí nós conseguimos perceber exatamente essa questão. O isolamento, ele acaba se dando, ou aparecendo mesmo na forma como os alunos lidam com o conhecimento. Então, pensando no contexto micro, mesmo que a escola tenha uma estrutura interessante, que tenha salas bem equipadas, que tenha espaços pedagógicos bem pensados, ainda assim, a gente consegue perceber a carência dessa cultura, desse acesso à cultura, na falta de hábitos de leitura dos alunos, também dos professores, porque a carga horária do professor ela é extenuante, ela é gigantesca. Então, pensando no contexto micro, por melhor que a escola esteja estruturada, nós vamos perceber esse isolamento. Agora, se formos olhar o contexto macro, cidade, aí a falta de acesso à cultura também é ainda muito mais perceptível. Se não há espaços, se não existem espaços para que essas pessoas que moram na periferia conseguem acessar a cultura, denotando a falta de investimentos por parte do poder público, aí a formação cultural dessas pessoas vai estar completamente prejudicada. Como você vê a situação das pessoas que residem nas periferias e seu acesso limitado a experiências culturais? Essa é uma pergunta que parece simples, mas não tem uma resposta tão fácil. Antes de pensar no afastamento das pessoas de uma formação cultural, a gente precisa considerar um contexto muito mais significativo, econômico, estrutural, que acaba impactando, claro, a formação cultural das pessoas. A ausência do Estado. Então, vamos pensar que a ausência do Estado, que não seja só as escolas, vamos pensar que algumas escolas, raríssimas exceções nas periferias, conseguem dar alguma estrutura, alguma formação cultural para os alunos. Se a gente for olhar as comunidades, vai ter o trabalho das ONGs e talvez de algumas igrejas. Fora isso, o Estado ele se ausenta. Então, se o Estado se ausenta na segurança pública e na saúde, e também em alguma medida vai se ausentar na educação, a formação cultural fica comprometida. Pensar que quantos são os equipamentos culturais que estão nas comunidades? Eu tenho dificuldade em dizer. A gente, por estar no centro da cidade, temos aqui próximo Sesc, Teatro Pedro II, os museus todos, e nós levamos os nossos alunos para conhecer esses equipamentos. E, a maioria das vezes, esses meninos nunca tinham entrado, não tinham acessado esses espaços. Então, o acesso está limitado àqueles que estão aqui. E quem não está? Então, fica uma pergunta, porque pela amplitude da questão, a gente vai pensar na questão econômica, na carência, na pobreza, e aí, se há ausência do Estado nessas questões, a formação cultural também vai ficar comprometida. Você acredita que o isolamento cultural e social pode afetar a formação educacional dessas pessoas? Sem dúvida.
como eu vinha dizendo, com raríssimas exceções, e por força da organização de algumas comunidades, alguns alunos, né, alguns estudantes, ou algumas pessoas vão conseguir despontar das comunidades para ter uma formação cultural e para incentivar outras pessoas para que façam o mesmo. Mas, para a maioria das pessoas, a formação cultural vai ficar completamente prejudicada e a educacional, consequentemente. Do seu ponto de vista, quais medidas devem ser tomadas pelas administrações públicas como forma de mudar a realidade dessas pessoas? É uma resposta objetiva. Falta investimento público. E assim, não é por falta de dinheiro. É por falta da aplicação correta desse dinheiro. A gente está numa estrutura capitalista, numa estrutura de país que reserva muito dinheiro para pagar dívidas, para pagar juros dos bancos, para manter os privilégios. Então, com esse dinheiro desviado apenas para essas questões, a formação cultural ela vai ficando. Então, assim, convido os ouvintes a pensar qual que é a porcentagem de recursos públicos destinados para educação e para cultura no nosso país. Em contrapartida a todos os outros investimentos, a gente tem uma fatia de 50% para dívida, para juros, os outros 50% divididos para todas as outras coisas. Legalmente a educação tem 25%, a cultura deve ter por volta de 10 a 15%. Só que nem tudo isso chega até a ponta, nem tudo isso chega até as comunidades. Então falta vontade política e falta investimento. Agora sim, não se trata apenas de investimento. A gente tem uma estrutura social que não mais privilegia a cultura da leitura, não mais privilegia a cultura de um teatro, de um espetáculo, o acesso à cultura que não seja por streaming, que não seja por séries, que não seja por filmes ou novelas, que consequentemente influencia os hábitos de consumo, mantém a estrutura consumista e capitalista. Aí é uma briga entre o modelo econômico que nós temos, a ausência de recursos públicos e uma população que muitas vezes não se interessa, não porque não quer, mas porque é levada a não acessar a cultura por conta de toda uma estrutura social que prega contra. E a partir dessas mudanças, quais serão as melhorias? Pensando num mundo ideal e perfeito, que eu que sou pessimista e até carrego isso como professor, por mais que eu incentive os meus alunos a leitura, a reflexão, o debate, a discussão de ideias, característica da minha área de formação, nós esbarramos numa estrutura social, como eu vinha falando na pergunta anterior, que não privilegia, que não dá condições para que nossos alunos, estudantes, enfim, nossas comunidades consigam sair do abismo em que se encontram. Caso aconteçam as melhorias, evidentemente que toda a sociedade vai sair ganhando. Então, nós vamos ter não a educação como um gasto e nem a cultura como um gasto, porque os governos enxergam isso, infelizmente, como gasto. Educação, cultura e investimento. Se houver investimento sério e se as camadas populares tiverem realmente acesso a esses bens culturais, passarão a produzir esses bens também, passarão, a levar as próximas gerações para uma sociedade melhor. E assim, pensando como pessimista que sou, se tudo continuar como está, não teremos um futuro muito promissor. Infelizmente, a gente está numa estrutura social em que a inteligência artificial, em que o modelo econômico, em que a violência se aumenta, se perpetua, tudo isso devido à falta de criticidade, à falta de formação cultural, à falta de oportunidades mesmo para que as pessoas consigam viver e sobreviver. Na verdade, a gente tem que pensar assim, as comunidades, a maioria das pessoas nas comunidades sobrevivem. Se elas tivessem uma vivência um pouco melhor, talvez o acesso à formação cultural, aos equipamentos públicos seria um pouquinho melhor. Se pensarmos assim, o cinema como um lugar para que o adolescente, o jovem, enfim, a pessoa da comunidade saia e consiga ter acesso a um bem cultural, vamos entender o filme como um bem cultural, o custo disso.
Quanto custa hoje ir no cinema? Já fez a conta? Quanto custa um balde de pipoca no cinema? Como é que você vai no cinema e não come uma pipoquinha? E assim, acessar o cinema não é algo tão simples assim para a maioria das pessoas. Ah, mas eu consigo ir, o cinema custa meia para mim. Sim, para você. Para a maioria das pessoas, essa meia entrada não faz diferença, porque ela não tem o dinheiro para pegar o ônibus para chegar no cinema. Muito obrigada, André Augusto, pela sua presença e por ter aceitado participar da entrevista. Foi muito boa e muito esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que eu sei. Não tem nenhuma resposta aqui definitiva, mas espero ter convidado todos a uma reflexão importante sobre a formação cultural. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.